Queridos irmãos, a pregação de hoje nós iremos aprender algumas lições importantes, na verdade, de uma conversa que Jesus teve com um fariseu. E essa conversa nos traz lições riquíssimas da graça do Senhor e da sua misericórdia. O texto que iremos refletir é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 49. Nós vamos ler esse texto com bastante atenção, porque vamos refletir nesse ensino, naquele acontecimento narrado pelo autor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 49. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 ao 49, ao 50, aliás, perdoe, ao 50, 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Até aqui, meus irmãos. Quando nós pensamos sobre gratidão, sobre de fato sermos gratos a Deus, geralmente atribuímos isso a um mero sentimento. Eu sinto gratidão, eu tenho gratidão. E por muitas vezes, o conceito de gratidão que nós temos está apenas relacionado a benefícios que nós recebemos. Nós somos abençoados pelo Senhor. E de fato, a Escritura nos ensina a em tudo darmos graça. É o que a Escritura nos ensina. Devemos dar graças a Deus por tudo, absolutamente tudo. Devemos ser detalhistas em nossas orações ao reconhecer essa graça do Senhor. Nós, às vezes, temos essa mentalidade preguiçosa de orar de maneira correta. Eu digo, nos esforçando mais para externarmos aquilo que nós sabemos que Deus tem nos dado. De tudo, não é? Tanto motivos para a nossa alegria, para nos fortalecer, para revigorar a nossa alma, como também razões para o choro, para a tristeza, que também tem o mesmo objetivo de nos fortalecer na fé. Nós temos que aprender a orar a Deus e lembrar dessas coisas em detalhes. A oração não pode ser uma coisa automática, nós temos que pensar no que estamos falando, temos que refletir em toda a graça de Deus. Mas às vezes a nossa mentalidade está justamente ligada a apenas isso, apenas reconhecer as bênçãos que o Senhor tem nos dado e nos limitamos a isso. Então pensamos no fato de o Senhor nos permitir acordar e temos que louvar a Deus por isso. Pensamos na questão de o Senhor ter nos aberto porta para emprego e temos que louvá-lo por isso. Porque o Senhor tem cuidado de nós, porque Ele, apesar da tribulação que estamos passando às vezes, não nos abandona, nos dá a segurança de que está conosco. Tudo isso é um motivo especial para honrarmos a Deus, para sermos gratos em momento de culto solene, e não somente aqui, mas em toda a nossa vida.
Tudo isso é bom, é uma maravilha. Mas aqui nesse texto, Jesus, ele nos mostra uma motivação diferente e muito profunda da gratidão. Não é? E como nós já observamos no próprio texto, essa motivação para a gratidão, para a adoração sincera a Deus, é por causa do amor de Deus. Então, basicamente, o amor de Deus, não é a razão para o amor a Deus. Somente aqueles que podem sentir de verdade, ter a revelação do grande amor de Deus, é que podem amar a Deus de verdade. O nosso amor, irmãos, é um reflexo do amor de Deus. A atitude de profunda gratidão é aquela que vem no coração daquela pessoa que sabe o quão foi perdoado, como nós vemos no texto aqui. Então Jesus está ensinando lições preciosas sobre a misericórdia de Deus e o seu perdão. A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto, não é? Nós temos uma história aqui, uma narrativa, e aqui nós temos um acontecimento bastante especial e um tanto incomum, na verdade, não é? Um acontecimento que mostra certa humilhação da parte daquela mulher. Jesus indo até a casa daquele fariseu, não é? E ele foi até lá por convite do fariseu, porque certamente os fariseus, como vários líderes de Israel, estavam tentando sondar a vida de Jesus Cristo. Se o objetivo deles era matar o Senhor, era tentar de alguma forma prejudicá-lo, então eles estavam o tempo todo, não ficando de longe, mas de perto, observando o que estava acontecendo, os milagres que aconteciam, a pregação dele, e tentando se aproximar para sondá-lo. Esse fariseu não perde essa oportunidade. Tal como Nicodemos, que foi de noite, para que os outros não vissem ele, não é? Para falar com Jesus, porque ele estava curioso acerca daquelas manifestações que ele via sobre Jesus Cristo, não é? E então ele foi perguntar: o que está acontecendo, né? O que há? Porque isso não é normal. Ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se Deus não for com ele. E ele vai por curiosidade. A mesma coisa acontece com esse fariseu aqui, que a Bíblia não dá nome. Esse fariseu está bastante curioso, justamente para saber mais sobre Jesus Cristo. Talvez para entender mais sobre ele e poder passar mais informações para os demais fariseus que procuravam tentar matar Jesus Cristo. Então, aquela foi uma oportunidade que o fariseu teve. Convidou o Senhor e o Senhor: não, eu vou repousar em sua casa, não é na hora do jantar. A primeira coisa, então, que Jesus ensina nesse contexto aqui é justamente a consciência do pecado. Talvez se nós olharmos por texto de maneira assim, direta, rápida, não percebemos isso. Mas o ponto aqui que Jesus está ensinando é justamente a consciência do pecado. E ele usou essa situação do pecado para afrontar o coração daquele fariseu que lhe convidara. Aquele fariseu, ele tinha, com certeza, uma mentalidade de que ele era uma pessoa melhor, uma pessoa santa, como era comum dos fariseus. Uma pessoa que estava em um patamar moral mais elevado, mais próxima de Deus. Isso era comum do conceito, não é, dos fariseus. E ali Jesus entra em sua casa e começa, naquele momento, a acontecer coisas estranhas. Aquela mulher entra, e aquela mulher, quando entra, ela vem com uma atitude estranha, fora do comum. Aquela mulher, de repente, estava procurando ter contato com Jesus há mais tempo. Mas uma multidão, muita gente ao redor dele, e aquela foi a hora perfeita. Veja, Jesus foi convidado para a casa daquele fariseu. É a oportunidade perfeita para que eu possa me aproximar de Jesus Cristo. E então o que ela faz, não é? É uma coisa que, para aquele período ali, principalmente, e talvez até para hoje, para a nossa cultura, seria algo completamente humilhante. Ela não participa da conversa, ela não pede voz à mesa, ela não pede uma oportunidade para falar, mas ela fica aos pés de Cristo, por detrás, em uma situação de humilhação. Ela estava se humilhando diante dele, chorando profundamente, derramando essas lágrimas dos pés de Jesus Cristo, não é? Trouxe consigo um vaso de alabastro, um vaso de um material muito comum no Egito, não é? Um material bastante precioso e de um certo valor. E esse vaso era especificamente para colocar óleos, não é? Misturas cheirosas, aromas, perfumes, especialmente para isso, para armazenar esse tipo de material. E ela pega isso que tinha valor, na verdade, e começa ali a ungir os pés de Jesus com aquele material caro, chorando, enxugando as lágrimas dos pés de Jesus com seus cabelos, não é? E derramando aquele unguento, aquela essência cheirosa, humilhando-se de fato diante dele. E naquela situação, como nós observamos, o fariseu, ele pensa, não é? Ele está com um conceito em sua mente, ele está pensando. Como o texto diz, ele disse para ele mesmo. Ou seja, ele estava pensando sobre aquilo ali. Nossa, que coisa estranha. Estamos aqui comendo, não é, no jantar, e essa mulher chega,
essa mulher não se apresenta, ela chega tão humilhada, chorando tanto e enxugando os pés dele, que coisa esquisita. O pensamento do fariseu é, se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é que está o tocando. Porque o fariseu, veja, enxergou aquilo como uma coisa desonrosa a Cristo. Desonrosa a Cristo. Não é? E o que Jesus está ensinando ali, naquele momento, aproveitando aquela situação, quando o fariseu pensou, Jesus sondou seu coração e começou a dialogar com o fariseu, mostrando a realidade. Ele dá o exemplo, irmãos, o exemplo desse credor, de pessoas que deviam a esse credor. Um 500 denários e um 50 denários. Ambos deviam. E então ele vai falar justamente sobre o reconhecimento desse credor, de que aquelas pessoas que o deviam não tinham condições de pagar, e ele resolveu perdoar a ambos. E ele pergunta a quem ele mais amou. Não é? Quem mais amou, no caso, o credor? Quem mais amou aquele que perdoou? E o fariseu, de fato, suponho, ele diz no versículo 43, suponho que aquele a que mais perdoou. E Jesus disse, julgaste bem. Ou seja, ele aproveitou aquela situação para falar justamente sobre a consciência do pecado ali para aquele fariseu. Coisa que aquela mulher tinha, e por isso estava agindo daquele jeito, enquanto o fariseu não tinha, porque se achava melhor. Achando, na verdade, que Jesus ser tocado por uma mulher, que como o texto começa dizendo, uma mulher da cidade pecadora, uma referência clara, que talvez ela fosse da prostituição, ou tivesse sido pega em adultério, não sei, ela era uma pessoa que estava envolvida com isso, com esse pecado. Alguém que era desprezado na sociedade. E essa pessoa desprezada, que o fariseu abominava, como nós já vimos muito bem, não é? Que o fariseu de fato abominava, está ali diante do Senhor com o fariseu naquele diálogo, naquele jantar, e Jesus aproveita para ensinar, justamente, não é? E ele fala justamente sobre a questão da consciência do pecado. Ele vai tocar nesse assunto. E voltando-se à mulher, disse a Simão, para ele, Jesus sondou o seu coração. E ele estava, nesse sentido, menosprezando o próprio Jesus Cristo. Se ele for profeta e soubesse quem... Se ele fosse profeta e soubesse quem é que o toca, não é? Tipo, ela é uma pecadora. Nós não podemos, como pessoas melhores, santas, moralmente mais elevadas, deixar com que uma pessoa desse nível nos toque. Isso é repugnante. E Jesus sonda o seu coração e começa a falar. Ele diz bem assim, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Veja, Simão, eu entrei na tua casa, você me convidou. Você não lavou os meus pés. Era comum que quando você chegasse na casa de alguém, não é, houvesse essa cerimônia, porque aquele período, não é, muito deserto, na verdade, não havia calçamento, era muita poeira, não é? Eles com as suas sandálias ficaram com os pés cheios de poeira. Então havia esse costume de lavar os pés. E geralmente quem recebia as pessoas em casa lavava os pés dos seus visitantes, porque acabaram de chegar de viagem, era um convidado. Jesus chegou na casa do fariseu, e esse orgulhoso, como claro, né, nós já sabemos, não lavou os seus pés, não ofereceu água aos seus pés, não é? Não fez, na verdade, esse gesto, enquanto a mulher, completamente contrária ao fariseu, fazia isso com suas próprias lágrimas, e enxugava, como geralmente se enxugaria com um pano, mas com seus cabelos. Ele fala, não me deste ósculo. O ósculo santo, o ósculo, não é, era o cumprimento de um beijo na face, um beijo no rosto, que era comum naquele período, que as pessoas se cumprimentavam por sua consideração às outras. Jesus chegou na casa desse fariseu, não é, e ele não recebeu com um ósculo, mostrando consideração a ele. E ele vai dizer o quê? Essa mulher, desde quando eu entrei, não cessa de beijar meus pés. Olha a atitude dessa mulher. E então, ele fala, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Você não ofereceu perfume, você não deu nada cheiroso para mim, não é? Para que eu pudesse me ungir. As pessoas se lavavam com isso, se perfumavam com isso. Mas essa mulher comprou algo caro e derramou os meus pés e ungiu os meus pés. A atitude dela, de fato, é algo profundíssimo, não é? Que tem como base
para essa gratidão, essa consciência do pecado. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados. Essa é, na verdade, a afronta à consciência daquele fariseu. Porque ele se entendia como sendo melhor, mas ele não tinha a consciência de que era um pecador de verdade. Por isso a maneira de agir. Enquanto aquela mulher, toda a sua atitude de humilhação diante de Cristo, em se curvar diante de seus pés, lavar os seus pés e chorar diante dele, era a atitude de quem tem uma consciência profunda de pecado, semelhante àquele publicano que estava no templo, na parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano, e ali, por ter consciência do seu pecado, por não querer fugir da realidade, batia no peito. Ser propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O fariseu se sentia o cara, não é? O fariseu orava e a sua oração não passava do teto, a sua oração voltava para ele mesmo, porque era uma oração egoísta. Uma oração onde ele, na verdade, se exaltava por não ser como os demais homens. Eu não sou nem como esse fariseu, pecador miserável. Eu não sou um adúltero, eu não sou um roubador, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu cumpro tudo o que é tradição dos anciãos, tudo o que é tradição dos judeus. Ou seja, eu sou uma pessoa íntegra, boa. O que as pessoas dizem sobre mim porque eu digo que eu sou assim, é verdade. Eu realmente aceito essa glória neste mundo. Enquanto o publicano, que é um pecador, era um pecador, ele jamais ousou fingir que não era um pecador, mas diante do Senhor, ele abriu o seu coração, e ele não estava nem um pouco preocupado se o fariseu estava vendo, porque de fato estava, porque o fariseu citou o publicano, ele estava no templo ali, e para ele só existia ele mesmo e Deus. Eu estou diante de Deus agora em minha oração, e tudo que eu posso fazer é me humilhar diante do Senhor e pedir seu perdão. Essa mulher está tendo a mesma atitude, por sua consciência de pecado. Ela viveu uma vida devassa. Como o próprio texto inicia no versículo 37, uma mulher da cidade pecadora. Essa ênfase dada à mulher. Poxa, não somos todos pecadores? Não é? Não somos todos pecadores? Por que dá ênfase a essa mulher pecadora? Se fosse assim, deveria ter, todo mundo tem que ser citado como pecador, não é? O tempo todo. Mas não, a ênfase nessa mulher é proposital, não é? Ela era alguém visto de maneira ruim na sociedade. Era alguém conhecido. Uma mulher pecadora. Uma mulher que não tinha moral na sociedade. Não é? Tal como o publicano, que era odiado pelo seu próprio povo, pelos seus próprios irmãos. E essa mulher, da mesma forma, com essa consciência profunda de seus pecados, vai até Cristo. E Cristo então conta essa pequena história desse credor, não é? Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Ele contou essa pequena história justamente para ilustrar para o coração daquele fariseu, não é? Quem eram aqueles que eram de fato perdoados e amavam o Senhor. E ele não era um desses. Esse fariseu não era assim. Não é? Esse fariseu jamais poderia se sentir, nesse sentido, como um pecador tão grande. Ele usa esse exemplo e o fariseu chega à conclusão correta, não é? Quem mais deles amaria o Senhor que perdoou, o seu credor? O fariseu reconhece isso, ora. Suponho que seja a pessoa que mais foi perdoada. Ou seja, quem devia mais. E o que ele quer dizer com isso? Quem tem mais consciência de pecado. A grande motivação para a gratidão, para a adoração a Deus, vem daí. Uma pessoa que, como o fariseu, não tem uma consciência profunda de seus pecados, não é? Não treme diante de Deus porque sabe que é um pecador miserável, jamais se humilhará como essa mulher, tal como aquele fariseu jamais faria. Jamais desceria aos pés de Cristo, implorando a sua misericórdia, ungindo os seus pés e chorando diante dele, demonstrando ali de fato o arrependimento e que precisa do Senhor, dizendo ao Senhor, me aceita. Um fariseu jamais faria isso, porque ele não tinha consciência de pecado. Ele pôde até reconhecer a moral da história, reconhecer a lógica do que Jesus estava falando, mas ele não tinha essa consciência. Foi como Deus, usando o profeta Natan para falar a Davi, que naquele momento, não é, estava nesse sentido amortecido pelo seu pecado, pelo prazer da carne. Mas quando Deus falou com o meu de Davi, Davi se quebrou. O Salmo 32 e o Salmo 51 são a expressão do arrependimento de Davi, de como ele sofria por causa do seu pecado. Expressões como os meus ossos envelheceram. Eu me sinto como alguém realmente doente de tanta tristeza, de tanta coisa ruim no meu coração por causa do que eu cometi. Mas quando Deus o revelou o pecado, não é? E ele se sentiu dessa forma, ele clamou a Deus por misericórdia.
E o seu clamor, por exemplo, no Salmo 51 é: não retires de mim o teu Espírito Santo. Renova em mim a alegria da salvação. Essa é a atitude que aquele fariseu jamais poderia ter. Ele poderia até entender a moral da história, mas ele não tinha essa consciência de pecado. Aquela mulher, por reconhecer o seu pecado, por entender de verdade, conscientemente, que ela era uma pecadora miserável, humilhada no mundo, na sociedade, ela vai até Cristo. Ela ouviu, irmãos, é por isso que ela chega até ele para pedir perdão. Ela não surgiu do nada, ela estava ali naquele contexto. Ela estava acompanhando Jesus Cristo. Pessoas e mais pessoas acompanhavam. Cada pessoa que chegou até Jesus Cristo, especificamente, eram pessoas do meio da multidão, que estavam ali acompanhando ele. Vendo quando ele declarou perdão a outras pessoas também. Não é? Vendo ele curando pessoas. E ela vendo tudo isso, ela pôde perceber que ele, Jesus Cristo, poderia lhe perdoar. E então ela vai e se humilha, rogando o seu perdão, e só vai se ajoelhar diante dele, se humilhar e chorar diante do Senhor aqueles que realmente se arrependem, que reconhecem a sua miséria, os seus pecados, como é pobre neste mundo. Essa foi a atitude daquela mulher, e Jesus nos ensina para aquele fariseu justamente a consciência profunda de pecado que aquela mulher tinha. Era daí que vinha, não é, a sua motivação para se humilhar diante de Cristo. Qualquer pessoa que se ache boa, que se ache realmente elevada em sua moral, não vai se curvar. Você tem que se sentir um lixo para isso. Uma pessoa só se curva dessa forma e se humilha a tal ponto se ela entende que ela é uma miserável, que ela não merece nada. Ela está ali pedindo socorro, clamando por misericórdia. Ela se vê como de fato o pior de todos os pecadores. É assim que ela estava. Essa é a consciência que confronta a consciência hipócrita do fariseu. A segunda coisa que nós podemos então aprender agora, entendendo essa consciência de pecado que Cristo fala, nós vamos entender como grande motivação para essa consciência de pecado, e o que levou aquela mulher a ir até Jesus Cristo, é o grande amor de Deus. Ali, Jesus estava demonstrando para aquele fariseu como Deus é diferente daquilo que eles pensavam. Para um fariseu, jamais, não é? Deus seria misericordioso dessa forma. Por isso eles se esforçavam tanto para ser daquele jeito. Eles amavam condenar as pessoas porque eles também não entendiam a misericórdia de Deus. Para eles era prazeroso condenar alguém que fosse pego em pecado, e eles tinham prazer de levar aquelas pessoas até o tribunal para serem julgadas e serem mortas, porque eles não tinham prazer na misericórdia. Quantas vezes Jesus não confrontou esses fariseus dizendo: vocês precisam aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Vocês fazem isso em nome de Deus, mas em nome de Deus vocês blasfemam. Deus quer que vocês aprendam o que significa misericórdia, o que significa perdão. Se vocês se dizem filhos de Deus, povo de Deus, pressupõe que vocês são perdoados por Deus. Como é que pode vocês que foram perdoados não perdoar também? Não agir com a mesma misericórdia que vocês receberam? Então, Jesus apresenta ali naquela situação para aquele fariseu, com a sua história, e com a atitude com relação à mulher de perdoar os seus pecados, um amor que eles não conheciam. Um amor demonstrado sim com misericórdia, como o credor que olha para os pecadores, no caso para os seus devedores, vê que eles não têm condições de pagar e perdoa os tais. Jesus está dizendo justamente isso para aquele fariseu. Diferente do que você pensa, como esse credor, Deus olha para um pecador que se arrepende, um pecador que reconhece que tem consciência de seus pecados, ele perdoa. Essa é a experiência cristã que Jesus está ensinando aqui. Então ele fala sobre esse amor profundo de Deus, um amor perdoador, um amor que na verdade aproxima. Eu posso lembrar aqui da parábola também em Lucas, do filho pródigo. Aquela demonstração de Cristo, não é, sobre o filho pródigo, foi algo que realmente chocou aquelas pessoas, como os fariseus que ouviam. Porque para eles, jamais Deus sairia nesse sentido ao encontro de um filho perdido. Enquanto Jesus apresenta um pai que, quando vê o filho ao longe, se alegra tanto em seu coração que ele vai ao encontro do filho e mal deixa o filho pedir perdão direito formalmente como ele tinha planejado, e ali o perdoa e mostra toda a sua alegria e faz banquete, e faz festa e coloca a sandália nos pés dos filhos, andando no seu dedo, honra o seu filho, não o tratando como um dos seus jornaleiros, como seus servos, mas tratando ele como o filho que ele é.
Isso foi confrontante. E esse é o grande amor de Deus demonstrado aqui também, nessa mesma situação, não é? De Jesus Cristo, aquele fariseu e a mulher. A pecadora que foi até Jesus Cristo, ungir os seus pés, se humilhar e com a sua atitude implorar o seu perdão. Não precisava de palavras, tudo que ela fazia era chorar. Não havia palavras, era apenas um choro profundo por causa daquilo. Está diante do Senhor, daquele que a tantos curou, que pregou com autoridade, perdoou pessoas. Eu preciso desse perdão também. Essa foi a atitude da mulher. E Jesus ensina justamente, não é? Esse amor tão profundo. Por isso, irmãos, o que temos que entender diante dessa palavra é que o amor que nós podemos ter a Deus não é amor que nasce naturalmente em nosso coração. Não nasce. O amor que nós, como igreja, temos ao Senhor Deus é um reflexo do amor dele por nós. Como o apóstolo João diz na sua primeira carta, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A razão de amarmos ao Senhor, veja, nós somos pecadores, nós somos fracos, nós precisamos de Deus, nós falhamos todos os dias, mas ainda que sejamos assim tão pecadores, não é? Eu não posso dizer que a igreja não ama a Deus, a igreja ama a Deus. Apesar das suas falhas, a igreja ama a Deus. A igreja não está no mundo, fazendo parte do mundo, se igualando ao mundo. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo pecam e se arrependem. Deus gera arrependimento em seus corações, gera esse sentimento que havia nessa mulher. Deus, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim, coisa que jamais viria no coração de alguém ímpio, que não ama a Deus, que não teme ao Senhor. Então, de fato, Jesus ensina que esse amor de Deus é a razão, é o que dá base para o nosso amor por Ele. Nós só conseguimos amar a Deus, na verdade, como retribuição, como um grande milagre em nossa vida, pelo grande amor que Ele demonstrou por nós. É isso que nós podemos chamar de gratidão em nossa vida cristã. Gratidão. Adoração verdadeira. Toda motivação para um cristão não é porque ele tem uma tradição muito bonita na história. Não é o status de ser um cristão reformado. Não é coisas assim nesse sentido. Na verdade, tem a ver muito mais com o fato de nós sermos pecadores, termos consciência de que nós somos dignos de condenação eterna e que Deus tem toda a razão por fazê-lo, em fazê-lo, mas ao mesmo tempo, não é? Como nós cantamos naquele hino, foi na cruz, um dia eu vi meu pecado, eu senti o meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Nós corremos como aquela mulher, apressados até Jesus Cristo. E achamos abrigo seguro nele. Então o amor de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. É o que nos conduz à consciência do pecado. É o que nos leva de fato, não é, a sermos gratos ao Senhor. Uma pessoa ingrata ainda não entendeu o amor de Deus. A gratidão vem disso. Eu devia. Eu tinha uma dívida eterna, impagável. Ele me perdoou. Ele fez com que outro pagasse em meu lugar. Seu filho assumiu essa dívida em meu lugar e eu fui perdoado. E então, quando Jesus diz ao fariseu, qual deles amará mais o credor? O fariseu conclui correto. Aquele que mais foi perdoado. Então, o ponto aqui é que o amor de Deus nos leva a essa consciência. Se nós, não é, como filhos de Deus, temos essa consciência profunda de nossos pecados, não é? Nós seremos gratos a Deus. Por mais que o mundo ande contrário, eu sei quem eu sou. Por mais que as pessoas olhem para nós de repente, eu não sei, para algum irmão que tem algum talento, que tem alguma coisa nesse mundo, algum irmão que é de uma boa família, de uma família grande, de uma família de nome, algum irmão que tem um bom emprego, uma boa formação, e talvez as pessoas olhem para esse irmão e queiram exaltar. Esse irmão, por sua consciência de pecado, será humilde. Ele viverá por gratidão a Deus. Não é? Ele se humilhará, porque ele sabe como ele foi perdoado. Ele amará profundamente esse perdoador. Esse é o amor de Deus. O que se ensina aqui? Não é? Aqueles que mais amam a Deus, e pasmem, aqueles que mais amam a Deus são aqueles que mais têm consciência de que são os piores. São os que mais amam a Deus. São os que mais estão aos pés do Senhor.
são os que de fato pegam aquilo que é de mais precioso e se humilham diante dele. São esses que amam a Deus. Aqueles que agem como fariseu, que pensam que são cristãos fortes, que estão muito bem na vida, obrigado, não é? Que começam a exaltar as suas boas obras, as suas atitudes, e começam a fazer a comparação que esse fariseu fez. Não é? Esses aí, eles não sabem qual é o amor de Deus. E o resultado na vida deles é que eles não serão gratos. Não terão razão para se humilhar tanto diante do Senhor. Esse é o grande amor de Deus. Jesus Cristo então ensina, não é? Que Deus mesmo, irmãos, é quem conduz ao amor. Por isso ele fala, eu te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. E veja, a ênfase dada no texto. A mulher pecadora, ênfase de que ela era alguém conhecida por seu pecado. E agora ele diz, por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Dando mais ênfase ainda de que ela era conhecida por tais pecados. Mas que quando ouviu de alguma forma que Jesus estava ali, ouviu de repente a misericórdia demonstrada a outras pessoas, presenciou pessoas também recebendo uma palavra de perdão, a pregação do reino pela boca de Cristo, ela correu apressada até ele, não perdeu a oportunidade, entrou humilhada na casa do fariseu, sem se apresentar, e ali estava aos pés de Cristo. É o grande amor de Deus quem nos conduz ao reconhecimento de nossa fraqueza. Então Jesus diz, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela amou muito. Então veja, Jesus identifica então a atitude daquela mulher de se humilhar tanto com a atitude daquele credor que amou mais, porque foi muito perdoado. O credor, o que devia ao credor, no caso, os 500 denários, que devia mais amou o credor que lhe perdoou. Aquela mulher, por ser tão conhecida pelos seus pecados, por estar tão mal na sociedade, por ter vacilado tanto em sua vida, amou a Jesus de uma maneira profunda. É isso que ele está dizendo aqui. Essa reflexão do amor de Deus, da misericórdia de Deus, é para nós hoje também. Porque muitas vezes, como aquele fariseu, nós também somos tentados. E nós somos mestres nisso. Nós temos uma facilidade para usar a vida do outro como justificativa para os nossos pecados, muitas vezes. Nós temos, muitas vezes, o vício, e é da nossa natureza carnal fazer isso. Olhar para irmãos que estão passando por lutas maiores com seus pecados, e então olhar para esses irmãos e dizer bem assim, eles estão firmes na igreja, mas estão lutando de maneira tão terrível que você vê as marcas dessa batalha na vida dele. É choro, é tristeza, é se isolar muitas vezes. E às vezes alguém olha para essas pessoas que estão lutando tanto contra o pecado e dizem, misericórdia, esse aí, não é? Esse aí não tem futuro. Esse não tem futuro. Talvez olhe bem assim, poxa, por que alguém não exclui logo esse homem da igreja? Por que alguém não excomunga logo esse miserento, né? Porque ele não parece que está crescendo como os outros, não. Parece que o crescimento dele é tão pequenininho, sabe? Tem uns irmãos lá que já estão bem altos no seu crescimento. E aquele irmão está muito baixo ainda. Parece que ele não está avançando tanto, parece que ele está apanhando muito mais do que qualquer outro. E aí começamos o nosso coração, como o fariseu fez, a elaborar coisas, pensamentos, teorias a respeito do irmão. A julgar em nosso coração, quando não ultrapassa o nosso coração e nós começamos a falar sobre o irmão. Não é? E aí a pessoa começa a imaginar coisas. Olha ali, ó. Eu estou achando, e é para mim, eu penso assim, que aquele irmão ali não foi regenerado, não. Está passando por aquilo porque não se arrependeu de verdade. Né? E caímos no mesmo erro que os fariseus caíam, como também até cristãos hoje caem. O irmão está passando por tanta luta, está sendo derrotado em algumas áreas da sua vida, porque é pecador demais. Deus está te castigando, viu, crente? É por isso que a sua vida não anda. Né? É por isso que você muitas vezes não consegue aquele emprego sonhado, sei lá, você não consegue avançar muito na sua vida de maneira nenhuma. Nem na vida financeira, não é? Nem na vida emocional, nem na vida espiritual. Você está assim, lutando tanto e chorando tanto todos os dias, e tão prostrado, tão humilhado, não é?
todo envolto em lágrimas e suor e sofrimento, que você não tem condições. Você não está crescendo na sua vida espiritual. Você está vivendo assim porque Deus está te castigando. Tem pessoas que pensam assim hoje, irmãos, exatamente como os fariseus. Exatamente como os fariseus. Devemos olhar para esses irmãos como Jesus olhou. Segundo o fariseu, Jesus deveria, entojar aquela mulher. Sai de perto de mim, pecador miserável. Porque essa é a atitude do coração do fariseu. Se ele fosse profeta e soubesse quem é esta mulher, quem é essa pecadora miserável, ele não ia deixar que essa mulher tocasse. Não é? E algumas pessoas agem assim. Vem o irmão passando por tanta luta, ele não vai se aproximar para amá-lo, não, é melhor que isso saia. Vá se afastando. Eu não quero muita conversa com essa pessoa aqui, não é? Sei lá, eu acho que dá azar, é uma zica, né? Dá azar. Tá perto de gente que está sofrendo tanto, que está chorando tanto. Eu quero estar mais perto de irmãos, aqueles irmãos tão fortes, sabe? Aqueles crentes que são tão fortes, que eles dão um testemunho tão grande que todo mundo lá fora diz, como o irmão fulano é um cristão topado. Isso aqui é um cristão de verdade, rapaz. Tu viu? Afrontou o ímpio na frente de todo mundo ali e fez o ímpio calar a boca. Viu? Todo mundo estava ali fazendo o que era errado, mentindo, ele chegou e confrontou todo mundo. Vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo? E todo mundo ficou murchinho, calado. Veja, ofereceram suborno a ele, ele disse, não, Deus seja honrado. Isso de fato é um testemunho? É. Mas às vezes olhamos para esses irmãos como sendo sim, esses aqui eu quero estar perto. Mas esse pecador miserável se afasta de mim. Jesus não fez isso. Ele olhou para aquela mulher, humilhada diante dele, e fez uma comparação. A piedade dela é verdadeira, a do fariseu não. A piedade dela em se humilhar diante do Senhor, clamando o seu perdão com a sua atitude, é verdadeira. Ela estava humilhada, prostrada no chão, chorando, porque queria a misericórdia do Senhor, e ela saiu de lá com esse perdão. A mesma coisa que aconteceu com o publicano no templo, aconteceu com ela. O publicano desceu justificado depois de sua oração. Aquela mulher saiu perdoada de seus pecados. Perdoada de seus pecados. E é justamente isso, irmãos, que Cristo nos ensina. É por isso que Ele nos ensina o amor de Deus como sendo aquilo que nos conduz. O amor de Deus é demonstrado por isso, pelo perdão que Ele nos dá. E por isso aquela mulher amou tanto a Jesus Cristo. Se nós, como cristãos hoje, não reconhecemos o nosso pecado miserável, se nós começamos a apontar para os outros e não olhamos para nós mesmos e não nos confrontamos com a imagem de Cristo, com quem Ele é, vamos começar a olhar para as pessoas e julgá-las, ao invés de, como muitos estão, também nos humilharmos aos pés de Cristo e clamar por sua misericórdia. E em sendo consolados pelo Evangelho que nos diz, vocês são perdoados pela fé em Jesus Cristo, vamos amá-lo ainda mais. E é isso que nós precisamos, amar a Cristo mais. Muitas vezes a nossa atitude em uma vida cristã fria, em uma vida cristã sem vício, sem amor, sem vontade, é fruto disso. Uma vida cristã ingrata, onde eu não me esforço, não me dou o máximo pelo Senhor, é fruto disso. Ingratidão. Ingratidão que vem justamente da falta de consciência de quem nós somos. E então não podemos exaltar o grande amor de Deus assim. Foi essa a lição que Cristo deu àquele fariseu. Ele pôde contemplar o que de fato é o amor de Deus. Misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício. Que aprendamos de fato a misericórdia. E então, o que deve ser gerado em nós, como ensino da palavra de Deus, é que hoje, o nosso lugar também, e quem não puder fazer isso, quem não puder reconhecer isso no seu próprio coração, isso é uma coisa com vocês. Pessoas que não conseguem de fato, não é, se humilhar diante de Cristo, como fez aquela pecadora, vir os seus pés, clamar a Ele com a sua atitude, chorar profundamente diante dEle, reconhecendo, Deus, eu sou um miserável, eu não merecia ser perdoado pelo Senhor. Eu tenho convicção que o Senhor poderia simplesmente me destruir, Senhor. Toda palavra de ira, toda promessa de condenação poderia facilmente ser aplicado à minha vida. No grande dia, quando o Senhor vier, o Senhor poderia simplesmente me lançar no lago de fogo por toda a eternidade e ser condenado ali.
Todo o direito o Senhor tem, porque eu sou um miserável. Tudo que eu posso fazer, eu não posso inventar desculpas, eu não posso me justificar diante do Senhor, eu não posso dizer que foi por causa disso ou por causa daquilo, porque a carne é fraca. Não! Tudo que eu posso fazer diante dele é me curvar e rogar a sua misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu reconheço que eu não mereço. Tem misericórdia de mim. Eu reconheço que a tua ira é justa, como Davi orou profundamente dizendo, o Senhor vai ser justo no teu falar. Davi estava no Salmo 51 pedindo a Deus a sua misericórdia, dizendo, eu pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente. Eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. Eu não estou preocupado mais com qualquer outra coisa a não ser que eu te ofendi. E agora o meu coração está arrebentado. Eu não sinto prazer em mais nada nessa vida. É como se o Senhor tivesse apartado de mim e eu não quero mais isso. Eu estou doente por essa tristeza tão profunda. E se o Senhor falar contra mim, o Senhor será justo. Será reto no teu falar. Porque de fato eu mereço todo o mal. E então clama, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero mais uma vez ter alegria. Eu quero poder, a partir dessa oração, sair renovado. Sair alegre. Sair aliviado por saber que Cristo levou os meus pecados. Ter a consciência profunda de quem eu sou, mas ao mesmo tempo também a consciência profunda de como Deus me amou enviando o seu Filho. O melhor cristão não é aquele que está dizendo para todo mundo, eu peco menos. O melhor cristão é aquele que diz, eu sou um miserável. Eu peco mais. Eu sou o pior dos pecadores. Eu não consigo olhar para ninguém e condenar essas pessoas, porque eu sou o pior. Minha preocupação neste momento, não é? De oração profunda, é estar diante de Deus e me humilhar diante dele. É isso que o Senhor ensina ao seu povo. Tal como aquele fariseu pôde ouvir isso de Cristo, hoje também nós ouvimos, irmãos. Venhamos então, por essa consciência de quem nós somos, em nossa própria vida, clamar a misericórdia de Deus. Pense nisso. E apenas responda essa pergunta para você mesmo. Você, todos os dias, pede perdão a Deus? Se não, por quê? Como é possível que um cristão que saiba disso consiga terminar um dia de sua vida, um dia longo de trabalho, sem ter a atitude de ficar a sós, de orar em seu coração, em um momento sozinho, Deus, perdoa-me. Eu tive um dia todo de trabalho e nesse dia eu sei que eu pequei, Senhor. Eu não fui como eu deveria ser. Eu não consegui imitar perfeitamente a Cristo. Eu falei em algum momento, eu falei por uma palavra, eu falei por uma atitude. Eu poderia ter feito mais, a consciência está em nós, eu poderia ter feito mais, mas eu não fiz. Me perdoa. É assim que Cristo quer que seus discípulos sejam, irmãos. Para que nós venhamos a abundar em gratidão. E então a adoração que nós prestamos a Ele seja como daquela mulher. Como daquela mulher. Uma adoração profunda, uma adoração intensa, onde nós reconhecemos que estamos diante dEle, aos seus pés, e podemos ali derramar a nossa vida diante dEle. Que o Senhor nos abençoe e nos mova por seu Espírito Santo a reconhecer isso, sermos impactados com o grande amor de Deus. Amém.